Bem, hoje nós vamos estar encerrando essa série que fizemos ao longo desse mês de março, chamado Sede. Pode ser possível. Sede, disciplinas espirituais para o coração sedento por Deus. Foi uma série, para mim, para o meu coração, foi bem gostosa de fazer, abençoou muito a minha vida, rever, reestudar algumas dessas disciplinas espirituais e compartilhar isso com vocês. E eu quero fechar essa série falando a respeito de uma disciplina que é um pouquinho diferente das demais que nós vimos no sentido da sua prática, okay? Porque é a única disciplina que ela é exercida, na verdade, em comunidade, okay? Que tem a ver justamente com essa realidade que nós chamamos de adoração. Então é sobre isso que eu quero falar com você essa manhã aqui e estudar um pouquinho com vocês, ok? A perspectiva da adoração. Qual é a melhor coisa que o ser humano pode experimentar? De acordo com John Wimber, que é um pastor que já faleceu, ele morreu em 1997, ele diz assim: a melhor coisa que o ser humano pode experimentar é quando ele faz o que dá o maior prazer a Deus. A melhor coisa que um ser humano pode experimentar é quando ele faz aquilo que dá maior prazer a Deus. E aí a gente tem que fazer uma outra pergunta: o que é que dá maior prazer a Deus? O que é que dá maior prazer a Deus? O que dá maior prazer a Deus é ser adorado, é a adoração. É ver homens e mulheres que Ele criou para se relacionarem com Ele, que se distanciaram dEle, que acharam que podiam tocar a vida sem Ele, serem alcançados pela graça dEle, serem alcançados por aquilo que Ele fez por eles através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, e trazer essas pessoas de volta para esse relacionamento com Ele. As pessoas novamente olharem para Deus e terem nele o maior prazer, a maior satisfação do seu coração. Jesus diz isso para certa mulher com quem ele se encontra uma vez, lá no Evangelho de João, capítulo 4, nós temos a história de Jesus com essa mulher. Ela é uma mulher samaritana e que tinha uma vida, socialmente falando, moralmente falando, duvidosa, porque ela está indo buscar água ao meio-dia no poço. Naquela época não tinha água encanada que nem nós temos, né? As pessoas tinham que buscar no poço, e geralmente as pessoas buscavam água cedo, de manhãzinha, porque era o horário que a água era mais fresca. Mas essa mulher está indo buscar água ao meio-dia, ok? E aí na conversa dela com Jesus, a gente meio que entende por que ela está indo buscar água ao meio-dia. Porque o texto nos diz, que no diálogo dela com Jesus, Jesus disse para ela que ela já tinha tido 5 maridos, né, e aquele homem que estava com ela agora não era seu marido, ou seja, ela estava vivendo um relacionamento irregular. E certamente ela ia ao meio-dia porque ela não queria cruzar com as pessoas da cidade. Mas Jesus tem um encontro com essa mulher e ele começa a se revelar para ela, o Deus que ele é e que ele representa para aquela mulher, e ela começa a ficar assustada com aquilo que Jesus está fazendo, e ela tenta fugir, né, da conversa, com alguns argumentos teológicos, né, falando para Jesus sobre o lugar de adorar, né, qual é o lugar certo para a gente adorar. E aí Jesus responde a ela com esse texto que está no verso 23 e 24 do capítulo 4 de João, que diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus, ele está dizendo para essa mulher e para mim e para você que Deus, a grande tarefa de Deus é buscarmos de volta para Ele. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa expressão de Jesus significa que Deus não desistiu de nós, que Deus está atrás de nós, que Deus nos persegue, para trazer-nos de volta para essa relação com Ele. Isso acontece assim porque a adoração é um ato inerente a todo ser humano.
Talvez você diga assim, mas o que dá maior prazer a Deus é Ele ser adorado. Mas eu não quero adorar, não é o que dá maior prazer para mim. Você falou que a maior satisfação que o ser humano tem é quando ele faz aquilo que dá prazer para Deus. Mas eu não quero, não é isso que dá prazer para mim. O que dá prazer para mim não é adorar, não é verdade, porque a adoração é um ato inerente a todo ser humano, ou seja, todo ser humano adora. A questão é o que é que você adora, o que é que eu adoro, o que é que nós estamos adorando. Isso é um fato, todos nós adoramos, todos nós adoramos. A questão é que o único ser que deve ser adorado, que é digno de receber adoração, é o Deus que se revela em Jesus Cristo. Então, quando nós não o adoramos, nós estamos adorando alguma outra coisa que na verdade não está nos beneficiando, não está fazendo bem para a gente. Por isso que lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 34, verso 14, por exemplo, tem outros textos, mas aí você vai vendo Deus trazer um mandamento quanto à adoração. Ele diz assim: nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Nunca adore a qualquer outro Deus. Lá no Antigo Testamento, quando esse texto foi escrito, adorar um outro Deus geralmente estava relacionado a algum tipo de imagem, de escultura, em pedra ou então em madeira, que representava um Deus. Okay? Na nossa sociedade pós-moderna, ocidental, a adoração a outros deuses nem sempre está relacionada a uma imagem. Okay? Nós adoramos coisas, por exemplo. Nós adoramos pessoas, por exemplo. E esse adorar aqui não é você dizer assim, eu adoro minha família. Okay? Mas é você devotar a sua família, devotar as coisas, devotar ao dinheiro, devotar ao sexo, devotar a qualquer outra realidade, algo que deveria ser devotado apenas a Deus. E que não vai trazer para você um retorno de satisfação, de fato, que o seu coração anseia, porque o único que pode fazer isso é Deus. Para nós entendermos talvez um pouco melhor isso, é importante então a gente entender a questão da adoração em si. Okay? Porque essa é uma palavra que nós não entendemos muito bem. Opa! Estão me ouvindo? Sim. Tá, então eu quero dar algumas orientações. A primeira, eu preciso que as portas sejam abertas. Okay? Aquela porta ali, só um lado dessa aí, o outro tá, e essa aqui pode abrir os dois lados, para a gente poder ventilar. Tá? Porque agora estamos sem o ar funcionando. Pode abrir tudo, né? Deve estar fechado isso. Obrigado. Ok? Assim a gente refresca. Tá? Muito bem, isso não vai nos impedir. Né? Agora mesmo que você dê toda a atenção para mim. Tá funcionando? Tá no som. Não, tá. Ok. Então nós precisamos entender essa questão da adoração. Porque essa não é uma palavra, na verdade, com a qual a gente está muito acostumado. E nós temos, às vezes, algumas concepções já na nossa cabeça a respeito do que seja isso. Então eu quero começar por aqui. O que é adoração? Há muito tempo atrás eu vi uma definição de adoração que eu achei muito significativa. Ela diz o seguinte: adorar é o ato de dar livremente o nosso amor a Deus. Adorar é o ato de nós darmos livremente o nosso amor a Deus. Eu não dou do meu amor a Ele por obrigação, okay? Ou por manipulação, ou porque eu estou dentro de um contexto onde todo mundo está fazendo isso, então eu também vou fazer. Às vezes eu posso até participar desse processo, mas isso em si não é adoração. A adoração efetiva, ela só existe quando de fato eu livremente quero responder ao amor de Deus. Cantarei teu amor para sempre. Meu coração exulta em ti. Veja, o Salmo 18, verso 1, diz assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Então, a adoração não é meramente uma realidade que está presente em nós porque a gente fala que a gente acredita em Deus, ok? Nós podemos acreditar em Deus e mesmo assim não adorá-lo. Não temos uma vida de adoração realmente genuína, verdadeira. Essa adoração ela só acontece de verdade quando o nosso coração é tocado pela realidade do amor de Deus
E a maior manifestação do amor de Deus aconteceu por mim, a mim e a você, através de algo que Ele fez por nós, por intermédio do Seu Filho Jesus Cristo. A maior demonstração de amor de Deus por mim e por você é aquilo que Jesus Cristo fez por nós. O que Ele fez por nós? Ele viveu a vida que eu e você não podemos viver. Ele se transformou num ser humano, Ele se tornou um ser humano, e Ele viveu a vida que eu e você não conseguimos viver de plena obediência a Deus. Eu não consigo viver uma vida assim. Eu acho que você também não consegue viver. Talvez você seja melhor que eu e esteja conseguindo. Mas eu não consigo viver uma vida de plena obediência a Deus, ok? Eu tento ser obediente a Deus, mas muitas vezes eu desobedeço a Deus. Muitas vezes eu falho. Mas esse Deus é um ser perfeito. E como um ser perfeito, Ele não pode admitir falhas. Então como é que Ele resolve isso? Ele resolve isso através de um representante humano, que se apresenta para Ele me representando, te representando. Quem é esse representante humano? O próprio Deus. Ele se faz na palavra, no verbo. A gente chama isso em teologia, a segunda pessoa da Trindade. Ela se faz um ser humano. E aí, como um ser humano, Ele vive 100% em obediência ao Pai. E agora Ele se coloca diante do Pai e diz: eu estou representando o Ricardo, eu estou representando aquele pessoal lá. Então, Deus me aceita pela perfeição da vida de Jesus. Mas eu ainda tenho a minha imperfeição, que precisa ser resolvida. E aí, como Deus resolve isso? Esse Jesus, esse homem que vive perfeitamente obediência a Deus, Ele morre numa cruz. E Ele faz isso por nos amar, para expressar o amor de Deus por nós. Porque quem deveria experimentar essa morte seria eu e você. A morte de Jesus naquela cruz não é meramente uma morte, mais uma morte física, ok? Ela é uma morte física, mas que representa a nossa morte de separação eterna de Deus. Então, quando Ele morre naquela cruz sendo perfeito, Ele faz isso porque Ele toma sobre Ele as nossas imperfeições, o nosso pecado, a nossa rebelião. Por isso, no terceiro dia, como ser humano, Ele pode ressuscitar dos mortos. Porque de acordo com o ensino da Bíblia, veja, esse não é um ensino de todas as religiões, ok? Se você está investigando o cristianismo, você vem aqui, está considerando sobre Jesus, mas você tem outras percepções, você precisa entender que esse é um ensino realmente focado naquilo que a Bíblia diz para a gente. Não são todas as religiões que dizem isso para a gente, mas a Bíblia diz isso assim para a gente. E no nosso caso aqui, nós entendemos que aquilo que a Bíblia diz é de fato a verdade. Okay? E o que a Bíblia diz para a gente é que nós morremos porque nós estamos rebelados contra Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quando Jesus morre naquela cruz, Ele morre então porque há pecado. Mas Ele não pode ficar morto, porque o pecado que mata-o naquela cruz não é dele. É da humanidade, é nosso. Pertence a outros. Por isso, no terceiro dia, Ele ressuscita. Ele não ressuscita só porque Ele é Deus. Ele ressuscita porque Ele é um ser humano que não pecou. Perfeito. E aí, quando Ele ressuscita dos mortos, então, Ele pega a sua justiça e Ele doa a sua justiça a todos aqueles que reconhecem aquilo que Deus fez por eles através desse ato de Jesus viver, morrer e ressuscitar. Ele nos doa a sua justiça por amor, por nos amar. E quando eu experimento essa realidade, a Bíblia chama isso de Evangelho. Quando a gente experimenta essa realidade do Evangelho, então nós respondemos a isso em amor. Então, primeiramente, nós temos que entender que ninguém vai adorar a Deus se não tiver experimentado a realidade concreta do Evangelho na sua vida. E se você experimentar a realidade concreta do Evangelho da sua vida, você não precisa de mais nada para adorar a Deus. A adoração é fruto da sua resposta a esse amor de Deus. Então é um ato de você dar livre amor a Deus. O anseio do nosso coração deve ser por adorar a Deus, então, porque Ele nos criou com esse propósito. Se nós o adoramos, certamente nós vamos experimentar
dessa realidade do seu amor, é porque nós experimentamos a realidade desse seu amor por nós. E se nós não adoramos, certamente nós vamos adorar o C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia, ele também faz uma definição sobre adoração. Na verdade, ele usa a palavra louvar. Ele diz assim: louvar é o crente se encantar com a beleza do caráter de Deus. Louvar é uma pessoa que passa a crer em Deus, se encantar com a beleza do seu caráter. Então isso é adoração. Adoração nada mais é do que uma resposta do nosso coração, da nossa vida, à profunda experiência de amor de Deus por nós através do Evangelho. E como é que nós adoramos? A Bíblia tem muitos textos que falam sobre essa expressão da nossa adoração. Eu quero ver alguns textos com você, por exemplo, no Antigo Testamento. Salmo 95, 1 e 2. Isso ia ser projetado aqui, ok? Não vai ter jeito de projetar, né? Então, se você quer abrir a sua Bíblia, tudo bem. Se não, preste. Talvez seja melhor você prestar atenção, tomar nota dos textos, depois você confere em casa, né? E prestar atenção na leitura. Salmo 95, 1 e 2 diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Aí o salmo seguinte, 96, 1 a 3, diz assim: cante ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Nós poderíamos ler outros salmos, okay? Que iriam demonstrar para a gente esse mesmo enfoque, mas esses dois é suficiente para eu mostrar para você o que eu quero tentar mostrar. Como é que nós adoramos? De acordo com esses dois salmos e tantos outros. Primeiro, nós adoramos em comunidade. Por isso que eu disse que de todas as disciplinas espirituais, essa é uma que difere. Você certamente tem o seu momento individual com Deus, de adoração, e a nossa vida, em tudo aquilo que a gente faz na vida, de acordo com a Bíblia, é uma expressão da nossa adoração, mas a Bíblia trata a perspectiva da adoração em comunidade como sendo uma realidade específica e especial. Essa é uma característica da espiritualidade bíblica. Na perspectiva da espiritualidade bíblica, a adoração é um ato em comunidade. A espiritualidade bíblica não é uma espiritualidade de indivíduos, é uma espiritualidade de um povo, de uma comunidade. Então, os salmistas, eles convocam, você viu aí no Salmo 95, venham, vamos nos juntar. E o 96 é a convocação, 95 é a convocação dos israelitas, né? Venham, que representa o povo de Deus. 96 já é a convocação de todo mundo, né? Venham todos os habitantes da terra, porque ele é digno de adoração. Então nós adoramos em comunidade, nós adoramos ao Senhor. Os dois textos que eu li diz: venham, adoremos ao Senhor, cantemos ao Senhor, vamos bendizer ao Senhor. E nós adoramos ao Senhor por algo específico que Ele realiza. Adoremos ao Senhor por sua salvação, diz o salmista. Então só a salvação já é motivo suficiente para que a gente adore ao Senhor, ok? Agora, a palavra salvação na Bíblia não é apenas a ideia de você ir para o céu, né? Ok? Não é alguma coisa relacionada à sua alma. A palavra salvação na Bíblia tem a ver com a redenção de quem nós somos. Então isso inclui a redenção dos nossos relacionamentos, inclui a redenção do nosso corpo, inclui a perspectivas sociais e a maneira que nós lidamos com o planeta, ok? Inclui tudo isso, inclui a nossa alma também. Então a salvação na perspectiva bíblica é muito mais ampla do que apenas a salvação da alma.
tem a ver com a redefinição de como nós lidamos, por exemplo, com o planeta, como a gente se relaciona com o planeta. Tem textos na Bíblia que falam que quando a redenção, isso que a gente chama de salvação, acontecer plenamente, nós vamos ter um relacionamento diferente com a natureza. Ninguém vai ficar precisando fazer campanha em prol da natureza. Todo mundo vai se relacionar de uma maneira correta com a natureza. Nós vamos nos relacionar de uma maneira correta com os animais. Ninguém vai ficar querendo matar os gatos que vão para o quintal da nossa casa. Estou mexendo com isso porque tem um gato miserável que está aí na casa. E esses dias atrás eu falei, foi ontem, acho que eu falei, é fácil, vou pegar minha katana aqui, eu vou cortar o meio. Aí o Wesley ficou bravo comigo, você não ama a natureza, não? Óbvio que eu estou brincando, né? Mas os bem-te-vis não vão mais nos atrapalhar. Nós vamos ter uma relação diferenciada com a natureza. Isso tem a ver com salvação, uns com os outros, nações com nações. Isso tem a ver com a perspectiva da salvação, ok? Na Bíblia. Então é algo que é amplo. Então nós adoramos o Senhor por sua salvação. E os salmos, os dois que eu li, expressam isso. Fazemos isso com alegria e com ações de graça. Na perspectiva do Novo Testamento, nós vamos encontrar mais ou menos essa mesma dinâmica. Veja, Atos capítulo 13, versículos 1 a 3, fala de uma igreja para a gente, a igreja de Antioquia. Diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Em Efésios 5, 18 a 20, nós vamos ouvir sobre outra igreja, a igreja de Éfeso. Nesse texto, as escrituras dizem assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 10, 25, a gente encontra a seguinte ordem: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia aqui é o dia em que a redenção vai ser plena, por causa do retorno de Jesus. No mesmo texto de Hebreus, capítulo 13, versículos 15 e 16, diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçam continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Veja, eu poderia pegar outros textos do Novo Testamento, mas esses são suficientes para a gente poder perceber como o Novo Testamento apresenta para a gente essa dimensão da adoração. Primeiro, todos os textos que eu li mostram para a gente que a adoração é em comunidade. A Antioquia, eles estavam juntos, adorando e jejuando. Efésios, não se embriaguem com vinho, encham-se do Espírito, falando entre si ou entre vós com salmos, cânticos e hinos juntos. Hebreus 10, 25, não deixem de se congregar, como é o costume de alguns, não deixem de estar juntos como igreja, como alguns costumam fazer. Hebreus 13, nós glorificamos a Deus e adoramos ao Senhor através do fruto dos nossos lábios, fruto de louvor que sai dos nossos lábios. Os três textos mostram para a gente que a adoração é algo que nós fazemos para o Senhor. A adoração é algo que nós fazemos para o Senhor, não é para nós, não é programação para nos entreter, é reunião de família, com amigos, para que a gente reconheça aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mostra também que a adoração é uma interação com Deus, porque em Antioquia diz que eles estão adorando o Senhor e o Espírito Santo fala com eles. Em Efésios, o texto de Efésios diz que
Nós somos cheios do Espírito Santo quando nós estamos nesse processo de adoração comunitária, falando entre si. Sejam cheios do Espírito, como falando entre si, entre vós, nos salmos, indo, louvando, adorando ao Senhor juntos, de coração. Então tem interação com Deus. E a adoração é por meio de Jesus Cristo. Hebreus diz isso, por meio de Jesus. Nós damos nosso sacrifício de louvor a Deus. Então Ele nos recebe, não por causa do nosso esforço, mas Ele nos recebe por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós. A adoração, então, é mais do que nós cantarmos canções que reconhecem e exaltem a Deus. Okay? Ela envolve essa perspectiva de nós nos doarmos, de nós nos sacrificarmos pelos outros, conforme Hebreus 13 mostra para a gente. Ela envolve essa perspectiva de nós servirmos uns aos outros e de nós abençoarmos uns aos outros. Ela envolve essa perspectiva de nós proclamarmos o governo de Jesus. Quando eu compartilho o Evangelho com os outros, eu estou adorando. Ela envolve essa perspectiva de como nós vivemos a nossa vida em família, como nós nos comportamos socialmente. Então a adoração é mais do que cantar, mas certamente, na perspectiva bíblica, não é menos do que isso. Porque eu tenho visto, eu digo isso porque eu tenho visto ultimamente algumas pessoas argumentando o seguinte: não adianta nada ficar cantando para Deus, se a gente não vive o que a gente canta. É verdade, mas se a gente vive o que a gente canta, a gente tem que cantar. A perspectiva bíblica não apresenta para a gente a adoração como restrita à ideia de cantar, de se reunir, de juntos adorar. Certamente para a Bíblia adorar é mais que isso, mas para a Bíblia adorar não é menos do que isso. Envolve isso, envolve essa perspectiva de nós estarmos juntos em adoração. Quando a gente se reúne, então, como povo, adoração em comunidade, a adoração, ela é expressa por pelo menos 3 realidades. A primeira é o louvor. Louvor é elogiarmos a Deus simplesmente por quem Ele é. Quem Deus é? Ele é o Senhor, Criador de todo o universo. Então isso é louvor. Nós usamos algumas canções aqui que fizemos com elas isso. Hosana. Tá? Nós estamos exaltando a Deus simplesmente por quem Ele é. Ações de graça é outra dinâmica, outra expressão da nossa adoração. Ação de graças é quando nós elogiamos a Deus pelo que Ele tem feito, principalmente por sua obra de criação e salvação. Então isso é ações de graça. A diferença de ação de graça para louvor é que louvor eu elogio a Deus por quem Ele é. Ações de graça eu agradeço a Deus, eu exalto a Deus por aquilo que Ele faz. E uma terceira expressão é a confissão na adoração comunitária. Isso pode ser aplicado individualmente também, ok? Mas a perspectiva que nós estamos vendo é dessa perspectiva como o Antigo e o Novo Testamento mostram para a gente a expressão da adoração em comunidade. Confissão é o reconhecimento do nosso pecado, culpa, fragilidade, por não nos submetermos livre e amorosamente ao governo de Deus, e subsequente confissão de que Deus é santo, justo e gracioso, e Ele nos perdoa em Jesus Cristo. Então, quando nós estamos adorando em comunidade, nós fazemos essas coisas. Nós o exaltamos por quem Ele é, louvor, nós agradecemos a Ele por aquilo que Ele tem feito, ações de graça, e nós confessamos a Ele nosso pecado, nossa fragilidade, nossa dor, nossa limitação, sempre também reconhecendo quem Ele é e sendo grato pela sua misericórdia, sua justiça, sua graça, o seu perdão que nos é oferecido em Jesus Cristo. Por fim, qual é a finalidade de fazermos isso? Qual é a finalidade da adoração? A finalidade dessa disciplina espiritual é um encontro íntimo e transformador com a presença de Deus. Esse que é o objetivo. Nós podemos nos reunir, por exemplo, e ficarmos 2 horas juntos, ali nesse caso teria que ter ar-condicionado, né? e não ser adoração.
ansiava por intimidade com Deus. Então isso não é algo que pode ser produzido, não vai ser produzido por mim, não vai ser produzido por quem vem aqui à frente dirigir músicas. Isso é uma realidade que responde à expectativa do nosso coração. A Bíblia diz no Salmo 25,14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então quando nós nos reunimos para adorar, no coração de cada um de nós precisa ter esse anseio por intimidade com Deus. Se isso há no coração de cada um de nós, é potencializado. E a presença dele é abençoada entre nós. É por isso que às vezes a gente pode estar, por exemplo, num encontro com várias pessoas e a pessoa diz assim, para mim fez a mínima diferença. Pode ser que não tenha feito a mínima diferença porque ninguém estava afim, ninguém se preparou, ninguém tinha expectativa com relação à presença de Deus. Pode ser. Mas eu ouso dizer que isso vai ser uma grande exceção. A maioria das vezes o que acontece é que quando eu não experimento nada, é porque o meu coração estava desconectado. O meu coração não estava em busca de intimidade. Eu estava preocupado com outras coisas, concentrado em outras coisas, pensando em outras coisas, ao invés do meu coração estar ansioso por Deus, dizendo, Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor me encontre. Olhe eu aqui. Olhe para mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso não significa que você vai ter quando eu falo de experiência, eu não estou dizendo que você vai ter algo que você vai conseguir medir. Ok? Às vezes você vai sair e nada de muito especial aconteceu com você. Mas esse era o anseio do seu coração. E Deus é uma pessoa e Ele responde, Ele interage de acordo com aquilo que Ele tem proposto no coração dele em relação a cada um de nós. Mas um ponto importante da gente entender é isso, que a adoração não visa meramente a gente ter um programa para a gente participar, comunitário. A adoração visa, no meio dessa ação comunitária, haver um encontro íntimo e transformador com Deus para a nossa vida. E o Novo Testamento entende que isso é uma realidade tão intensa, pode ser uma realidade tão intensa, que se com o povo nós estivermos buscando isso e entrar um visitante, alguém que está participando com a gente, mas que ainda não tem muita conexão com Deus, ou talvez não tenha nenhuma compreensão dele, essa pessoa é capaz de experimentar a presença de Deus e confessar que Deus está de fato no meio de nós. Segundo 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. A gente precisa entender que a adoração é uma realidade incessante no céu. Quando nós adoramos aqui na terra, nós estamos entrando em algo que não para no céu. Essa é uma realidade incessante no reino pleno de Deus. Veja, Apocalipse 4, 8 a 11. Diz assim, cada um deles, João está tendo uma visão do céu. Na verdade ele está tendo uma visão da sala de Deus, da sala do trono. E ele diz assim, ele vê lá os serafins, esses anjos que eu falei que Deus criou só para adorá-los. Ele diz assim, cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. É a mesma visão que Isaías tem no capítulo 6 no Antigo Testamento. Mesmo lugar, os mesmos seres. E aí ele diz assim, dia e noite, repetem, preste atenção, dia e noite, repetem, sem cessar. Isso sempre me chama muita atenção, porque as pessoas às vezes ficam falando do céu, né? Assim, como é que é o céu e tal. Bom, João faz a descrição de algo aqui e ele consegue identificar dia e noite. Ele diz assim, dia e noite. Então, talvez nessa realidade do reino pleno de Deus, a gente continue tendo dia e noite. Eles dizem, sem cessar, não param nunca, nem para beber água. O que eles dizem? Sem cessar. Eles dizem, santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E aí ele diz, todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram, que são aqueles que representam a liderança do povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento, eles se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem,
Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Veja, esse texto mostra para a gente que não é Deus que precisa de nossa adoração, porque Ele já tem adoração ininterrupta no céu. Nós é que precisamos adorar, não é Ele que precisa da nossa adoração. Então por que a gente precisa adorar? Por nós, porque isso faz bem para a gente. Essa é uma realidade que tem a ver com o nosso ser transformado, o nosso ser encontrar sentido, significado, prazer, satisfação, alegria, que vai fazer então com que depois a gente seja conduzido para o nosso dia a dia e a nossa vida seja um sacrifício de louvor a Deus em tudo aquilo que a gente faz. Deus, John Piper diz assim, Deus é muito mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é muito mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Ou seja, quanto mais eu tenho satisfação em Deus, mais Deus se sente glorificado. E quanto mais Ele é glorificado por minha satisfação, mais satisfeito eu me sinto. E aí essas ansiedades que a gente tem com relação a tantas demandas no nosso dia a dia, continuam acontecendo, mas elas não têm mais a força e a influência que tinham sobre nós. O fato é que se nós não nos satisfazemos em Deus, nós iremos em busca de satisfação em outro lugar. Mas nada pode nos satisfazer plenamente, a não ser o próprio Deus. É por isso que Jesus Cristo veio para nos salvar. Deus tem uma queixa no Antigo Testamento com o povo dele. Lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro crime, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. E é interessante que Jesus disse para a mulher samaritana: se você beber da água que eu te der, eu sou a fonte da água viva. No seu interior fluirão rios de água viva. Deus disse no Antigo Testamento para o povo de Israel, e serve para nós agora também: vocês me abandonam. Eu sou aquele que pode descedentar a sede de vocês, pode dar sentido e significado para a vida de vocês, e vocês me abandonam. E qual é o segundo crime? Ele diz assim: cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. O segundo crime é, além deles abandonarem Deus, é que eles começam a sentir sede, e sede aqui é uma figura de linguagem, né? É essa que eu estou usando, sede no sentido de existencial, de significado, de sentido para a vida. Deus diz: vocês abandonaram a fonte de água viva. E aí quando vocês começam a sentir sede, ao invés de cair em si e falar: opa, vou voltar lá, o que vocês fazem? Vocês cavam para si cisternas rachadas que não podem reter água. Veja, essa queixa de Deus lá do Antigo Testamento cabe como queixa dele hoje. Não é verdade? As pessoas, assim, mesmo que dizem que creem em Deus, insistem em tentar saciar a sede da sua existência em outras fontes, em outras realidades que não no próprio Deus. E às vezes isso acontece comigo, com você, com pessoas que já compreenderam o Evangelho, já se renderam ao Evangelho, já beberam da água viva. Mas aí no nosso dia a dia a gente continua achando que o que vai nos descedentar são nossos filhos. O que vai matar a nossa sede é o nosso casamento. O que vai matar a nossa sede é o nosso trabalho. O que vai matar a nossa sede, essas coisas não vão matar a sede da nossa existência. A sede da nossa existência só pode ser saciada em Deus, na nossa relação com Ele. Aí essas realidades, elas se tornam fontes a jorrar para a vida eterna. Nosso casamento, nossos filhos, nosso trabalho, tudo mais, são receptáculos dessa água de Deus que começa a fluir de nós. Mas eles não são fontes disso. Por isso não podem ser o objetivo da nossa adoração. Para concluir, eu
queria deixar algumas orientações práticas para a gente, no que diz respeito à nossa adoração comunitária. De todas as disciplinas espirituais, talvez essa daqui também seja, dessa parte prática, a mais complexa. Por quê? Porque não existe um modelo melhor do que o outro, melhor ou pior, ok? Existem apenas modelos. E o que acontece é que cada comunidade local costuma ter a sua dinâmica de adoração. E nós, como parte de uma comunidade local, precisamos nos adequar à dinâmica que a gente tem como comunidade de adoração. Eu conheço, por exemplo, algumas comunidades que têm, dentro da sua dinâmica, tempos de silêncio, muito tempo de silêncio, orações comunitárias, onde várias pessoas começam a orar. Algumas comunidades têm, por exemplo, a prática de todo mundo orar junto, todo mundo começa a orar ao mesmo tempo. Eles estão errados e nós certos? Não, essa é a dinâmica deles e nós temos a nossa. Ok? Então, eu quero mostrar para você mais ou menos aquilo que a gente tem procurado fazer aqui, nos nossos encontros comunitários. Ok? Quando nós nos reunimos para adorar, nós precisamos compreender então o processo da adoração no nosso coração. O que acontece à medida que a gente está juntos, em comunidade, adorando a Deus, com as canções, com leituras e tudo mais. O que está acontecendo conosco, enquanto pessoas, dentro do todo da comunidade? Bom, a nossa adoração, ela é constituída por 5 etapas, ok? A primeira é a chamada à adoração. Hoje eu pedi para o pessoal construir aqui, eu os ajudei a construir, através das músicas, algo que expressasse isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Okay? Às vezes isso é mais claro, às vezes é menos claro. Mas esse é o caminho que a gente visa seguir, e cada vez que a gente se reúne, a cada domingo para adorar. Tem essa chamada adoração. Começa assim: nós somos convidados a adorar aquele que é digno de receber o nosso louvor. Geralmente isso é feito através da leitura de um texto da Bíblia, de uma oração, de uma primeira canção, que te convida a fazer isso. Hoje nós cantamos: é o teu povo aqui presente, todos a uma só voz, declarando que tu és santo. Então é essa dimensão, essa chamada à adoração. Nós estamos juntos aqui, nós estamos dizendo juntos: ei, a gente veio para adorar. Salmo 95, venham todos, vamos adorar. Aí nós temos o engajamento. Engajamento é a nossa resposta como comunidade a esse convite que as Escrituras estão nos fazendo, que Deus está nos fazendo através da sua palavra, através dessa primeira canção, ou das primeiras canções, ok? Engajamento é a nossa resposta ao convite. Então nós nos dirigimos a Deus, exaltando o seu caráter, exaltando as suas obras. Nós também podemos nos dirigir ao povo de Deus, expressando a nossa alegria por ser parte dessa família. Então, se a gente usar o modelo das canções, são essas canções que a gente cantou: Hosana, Aleluia. Nós estamos dizendo e exaltando a Deus, e dizendo: Deus, o Senhor é isso aí, o Senhor é maravilhoso por quem o Senhor é, por aquilo que o Senhor está realizando, por aquilo que o Senhor está fazendo. Nesse momento, geralmente nós vamos usar canções que expressem isso para Deus, ok? Orações que digam isso para Deus. Nesse momento de engajamento, nós também podemos ter canções, por exemplo, que sejam direcionadas para a nossa relação com as pessoas, dizendo assim: puxa, como é bom que você também está aqui. Eu quero te abençoar, meu irmão. Engajamento. Terceiro é a ressonância. Nós estamos conscientes da presença de Deus. Quando a gente começa a exaltar quem Ele é, como eu descrevi lá, Ele começa a adensar a presença dEle entre nós.
E se nós formos sensíveis e atentos, nós vamos perceber isso. E nós vamos, então, responder a Ele com todo o nosso ser. Geralmente, esse momento é um momento comunitário, mais pessoal. Nem todo mundo experimenta da mesma forma. Por isso que eu disse aquela hora que a gente vai evitar sempre o máximo de tentar dizer para você o que fazer. Ok? Porque é um momento de ressonância. Talvez você esteja sentindo algo no meio daquilo que está acontecendo que é muito particular a você. Você está sentindo que você deve se ajoelhar e você deve confessar a Deus alguma coisa, você deve se assentar e ficar quieto, ou então você deve louvar com mais força ainda. É um momento e é uma interação sua. Às vezes essa ressonância ela pode ter uma dimensão um pouco mais corporativa, ou seja, todo mundo começa a perceber mais ou menos a mesma coisa que Deus está fazendo, e aí a gente tem uma resposta mais comum da comunidade. Ok? Nesse momento, um momento onde a nossa expressão geralmente vai envolver os nossos sentimentos, mas também nossos gestos, nossas vozes. Pode ser um momento onde a gente vai ser convidado, por exemplo, pela equipe de adoração a expressar uma frase de uma música mais de uma vez para Deus. Eu ouço sempre algumas pessoas dizendo assim, mas por que a gente repete tanto, às vezes, alguma canção? Bom, os serafins dizem continuamente só essa frase, santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, às vezes, num momento específico, Deus pode estar adensando a presença dEle, e o que a gente precisa responder para Ele é isso, santo, santo, santo. Hosana, Hosana, como foi feito hoje aqui. Agora, para isso, queridos, nós precisamos, como igreja, confiar na liderança do time que está aqui na frente. Eles são o cotovelo. Nós temos que confiar que Deus não é um Deus de confusão. Ok? E Ele, de acordo com o que Ele ensina para a gente nas Escrituras, Ele age através de líderes. Então, na hora que tem um time de adoração aqui na frente, e eu estou aqui, eu não sou o líder. Eu estou sendo liderado. Os líderes são eles. Então eu tenho que interagir com aquilo que está vindo daqui. Eles são o cotovelo. Mas aí você sente assim no meio disso, puxa, desculpa, eu vou usar a Carmen de exemplo, né? Nossa vida de oração. Aí a Carmen sente no meio disso que ela tem que orar por alguém. Vem no coração dela, eu preciso orar pelo Saulo. Ela sai lá do lugar dela, vai para o lado do Saulo e ora pelo Saulo. E volta para o lugar dela. Às vezes a gente pode ter essa experiência de que a gente precisa agora se aquietar, orar, ficar em silêncio, todo mundo sentar e orar a Deus. E confessar para Ele, Deus, E isso vai ser colocado como um todo. E talvez você diga assim, mas isso não é o que eu estou sentindo. Lembra que eu falei do coletivo, mas também do pessoal? Tudo bem, pode ser algo que realmente não esteja sendo direcionado diretamente para você. Aí você simplesmente abençoa aquilo que está acontecendo. Você diz, Deus, eu abençoo isso. Isso é ressonância. No meio dessa ressonância é onde se dá o adensar de Deus. Este é o momento onde Deus, através do Espírito Santo, pode querer agir de algum modo específico, demonstrando a sua presença, realizando a sua ação direta entre nós. Então nós devemos estar atentos para responder ao que Deus estiver fazendo. Pode ser algo pessoal ou pode ser algo coletivo. Veja, eu dividi isso em 5 etapas, mas essas etapas elas são meio que mescladas, ok? Não é assim tão cartesiano, não. Na hora, por exemplo, da ressonância e do adensar, isso pode acontecer junto. O exemplo que eu usei da Carmen vindo orar por alguém, significa que nessa ressonância da Carmen já está havendo um adensar de Deus ali. Ele está movendo a Carmen para ir orar por alguém. Às vezes pode ser, nesses momentos que nós podemos ter, por exemplo, um momento assim, irmãos, a gente está assim, eu
Deus tem agido aqui, eu tenho a impressão de que Deus está se movendo entre nós, e eu gostaria de termos um tempo aqui para orarmos por pessoas, e pessoas virem e a gente orar por elas. O que eu quero que vocês entendam é que isso não é um programa. Nós temos uma estrutura, mas essa estrutura está lidando com Deus que é bíblico. Então nós temos que interagir com Ele. Talvez isso tire algumas vezes a gente da nossa zona de conforto, deixe-nos um pouco desconfortável. Mas se a gente acreditar que nós estamos em busca de Deus, e nós confiarmos que esse Deus ele não é um Deus de confusão, e essa confusão ela não é estabelecida justamente porque nós temos líderes atuando no momento certo, na perspectiva certa, e nós devemos nos deixar sermos liderados por esses líderes, por essas pessoas. Nós vamos experimentar mais e mais essa realidade da disciplina da adoração comunitária como um encontro íntimo. Mas não terminou aqui. Nós não vamos ter essa última parte, ficamos sem som e tudo mais, né? Mas como é que termina tudo isso? Termina com a nossa resposta de generosidade. Essa é a quinta coisa. Generosidade. Depois que a gente experimenta aquilo que Deus fez em nós, como pessoas, como comunidade, nós não podemos guardar para a gente. A gente tem que dizer, Senhor, eu quero ser um vaso novo nas suas mãos. É nesse momento que a gente, por exemplo, contribui. A gente responde com a nossa contribuição financeira, como fruto da nossa oração, não da nossa obrigação. É nesse momento que a gente traz a nossa vida para o altar de Deus, para a presença dEle, e diz, Deus, eu quero me reconsagrar ao Senhor. É nesse momento que a gente diz, puxa, Deus me abençoou, eu estou restaurado, Senhor, eu quero sair daqui, eu quero abençoar minha casa, abençoar meu trabalho, abençoar meus amigos de escola, eu quero durante essa semana estar engajado com o Senhor naquilo que o Senhor está fazendo. Então generosidade é quando nós respondemos ao amor de Deus em obediência, colocando-nos a seu dispor para a missão, contribuindo generosamente com nossos recursos financeiros para a missão, dando a outros aquilo que Ele nos tem dado. Alguns chamam isso também de ministração. Ministração. É aí que a gente vai ver a prática de Romanos 12, que diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. O culto racional, ele é aquele momento que a gente pega tudo aquilo que a gente viveu em comunidade e a gente leva por essas portas aí para fora, para ser a mesma realidade que nós vamos viver.